Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade. Hoje, um dia movimentado para o mercado financeiro. Afinal de contas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está neste momento na Comissão Mista do Congresso Nacional, comissão especial que trata da reforma tributária. E essa é a pauta de hoje em Brasília e no Brasil. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevão Damasio e Rodolfo Lago, iremos tratar deste assunto, levando até você o fato do dia. Afinal de contas, é podcast, fast de rápido, mas sem perder a profundidade da análise. Mas antes de começar, lembre-se, inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e também nos siga nas redes sociais, aqui embaixo na tela. Então vamos lá. Começando com Estevão Damasio. Estevão, hoje um dia tenso, mas também de boas notícias, porque só a ida do ministro da Fazenda, ou melhor, da Economia, Paulo Guedes, até o Congresso Nacional, já mostra que a conversa iniciou, né, Estevão? Pelo menos as tratativas que são relacionadas a uma possível votação da reforma tributária, com essa ida do ministro, de fato, como a gente sabe, começa formalmente hoje. Está com você aqui que você pode nos contar, Estevão. Oi, pessoal. De fato, é um marco, né, nesta abertura ou reabertura do diálogo entre Executivo e Legislativo no que diz respeito à reforma tributária. Até aqui, pelo que eu tenho acompanhado, Guedes, nessa reunião online, ele tem demonstrado algumas preocupações e exposto, obviamente, as estratégias do governo Bolsonaro e da própria equipe econômica relacionados ao tema. O Guedes, ele foi muito enfático, viu, Alexandre, Rodolfo e caros parceiros? Ele disse que tem uma preocupação em demonstrar que o governo Bolsonaro não pretende aumentar imposto. Ele repetiu isso mais de uma vez, disse que o atual sistema tributário brasileiro é um manicômio, entre aspas. Ele usou essa palavra forte, manicômio, para demonstrar o quê? Que o governo, em vez de aumentar imposto, na verdade, ele quer fazer uma substituição tributária para facilitar a vida das empresas e do mercado. O mercado financeiro, obviamente, está de olho, acompanhando ao vivo esse depoimento, né, essa participação do ministro na Comissão Especial da Reforma Tributária. Aí o Guedes deu um exemplo prático, viu, Alexandre e Rodolfo? Ele disse o seguinte: nós queremos substituir. Por exemplo, PIS/COFINS vai virar um único imposto. E assim por diante. O que o governo quer, na visão do Guedes, portanto, não é aumentar a carga tributária, é simplificá-la. Uma outra preocupação latente que eu já percebi nessa participação do Guedes na comissão especial. Ele quer se debruçar hoje, neste momento, sobre questões menos polêmicas, sobre esta união PIS/COFINS virando um único tributo. Ele não quer entrar na polêmica do chamado imposto digital. Ele disse o seguinte: nós não queremos uma nova CPMF. O que estão fazendo conosco é maldade ou até ignorância, termos usados por Paulo Guedes. Ele disse o seguinte, que o Brasil, assim como outros países, tem que discutir uma tributação sobre os novos produtos digitais. Ele citou Netflix, citou outras plataformas que estão no Brasil há algum tempo, mas que o governo não consegue uma maneira justa de tributá-las. Aí ele falou, mas isso é uma discussão para depois. Ele disse ainda, deixou claro ainda, antes de passar para o Rodolfo, que a estratégia do governo na reforma tributária me parece, a opinião pessoal, que é uma espécie de toma lá da cá, no bom sentido, se é que é possível isso. Aí ele citou um exemplo clássico, né? O governo não quer ou admite a possibilidade de reduzir aquela alíquota maior de 27,5% que incide sobre os nossos salários, a mordida danada do leão. Ele admite até, o governo admite nos bastidores, reduzir para 23% ou até 25%. Mas, por outro lado, o governo exigiria uma contrapartida. Em troca, por exemplo, acabar com as deduções de despesas médicas no imposto de renda. Então,
está muito clara essa estratégia do governo de não polemizar no momento, mas exigir algo em troca para simplificar essa questão tributária no país. O Jardim. É o olhar atento de Estevão Damasio sobre tudo o que está acontecendo na comissão especial. E agora vamos ouvir também Rodolfo Lago, porque, afinal de contas, todas essas falas que o Estevão nos trouxe têm repercussões, têm reflexos no mundo político, porque depende da aprovação de deputados e senadores. E Rodolfo conhece bem como é que funciona aquela casa. E antes de passar, Rodolfo, é no mínimo interessante imaginar o ministro da Economia usando a palavra manicômio para definir essa situação. Importante a gente saber quem é que vai ser o louco e quem é que vai ser o médico. Mas tá com você, Rodolfo. Pois é. Assim, é uma palavra interessante, porque, na verdade, né, o sistema tributário brasileiro é meio louco mesmo, né? Ele é muito complexo, né? E ninguém consegue ter muita clareza dos impostos que paga, né? E isso para empresas é muito complicado, porque são diversos impostos, os mais variados impostos, né? Você, para fazer as suas contas ali, isso se torna uma coisa complicada, complexa, né? Agora, essa sempre é uma discussão muito difícil, a gente já falou isso algumas vezes aqui. O ministro está batendo o martelo lá, dizendo que não há novo imposto, há substituição de impostos. Agora, a substituição de impostos não é também uma coisa muito simples, e é bom que isso fique muito claro. Por quê? Porque você tem problemas, muitas vezes, de carga tributária, né? Na hora que você troca um imposto por outro, às vezes você onera determinados setores mais. Essa proposta do governo de unificação do PIS e do COFINS, por exemplo, que é uma proposta que, vamos dizer, mais simples, né? Porque são somente 2 impostos que viram um, né? Isso já gerou problema, porque alguns setores da economia já disseram que unificando esses 2 impostos, eles ficariam sobrecarregados. Isso gerou reação do setor de telecomunicações, gerou reação de alguns setores na área de serviços, né? Então, tudo isso é muito complicado, porque é toda a vida. Esse que é o grande problema de toda discussão que envolve mudança tributária. É um estica e puxa. Alguém perde e alguém ganha, e isso que torna a discussão mais complicada, né? E aí o ministro pega e diz assim, olha, isso daí é o início de uma conversa, a gente quer simplificar mais impostos e tal, né? Quer dizer, dando a entender que talvez a estratégia dele seja fazer de novo como fez na história da PIS/COFINS, que não deixa de ser uma estratégia interessante, porque ao invés de fazer uma grande reforma, que implicaria uma mudança constitucional, uma emenda constitucional, ele propôs essa mudança do PIS/COFINS como projeto de lei, que fica mais fácil de passar, né? Agora, o risco disso é que vários projetos de lei forem apresentados, uns passam, outros não, essa tentativa de tornar esse negócio um pouco mais são, né, menos manicômio, pode acabar só mudando o hospício de lugar, vai ficar um negócio meio Simão Bacamarte, né? Não sei se vocês conhecem o personagem do alienista do Machado de Assis, né? Que ele primeiro colocou uns no manicômio, tirou outros, depois ele trocou os que estavam soltos, botou no manicômio, tirou os que estavam presos, e o final do conto do Machado de Assis é todo mundo dentro do manicômio, né? Então é preciso tomar cuidado com essas coisas de mexer com essa coisa de cabeça. Né? É verdade. E lembrando do ditado popular, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então vamos acompanhando, porque chegamos ao final. Estevão, mas eu sei que aqui a gente conseguiu levar para quem nos segue uma informação e um bastidor que não se encontra em outro lugar. Então, de forma rapidinha, sem sair da pauta, não tem como a gente fugir dela. Qual é a visão de vocês para hoje? Ou seja, como é que vocês visualizam este cenário? Ou seja, após a saída de Paulo Guedes do Congresso, como é que fica o assunto reforma tributária, do ponto de vista político e até econômico? Volta para você, Estevão. Eu acho que vai depender muito do comportamento e de como a base do governo e a oposição, senadores e deputados que estão acompanhando essa fala do Paulo Guedes, a receberão, né?
Vai depender muito das consequências da fala hoje de Paulo Guedes, mas eu acho que ele veio com bandeira branca até o momento e disposto a ceder, a deixar claro que o governo pode ceder em alguns pontos, desde que também seja atendido em outros. Qual a avaliação de Rodolfo Lago? Eu acho que começa o diálogo, né? Quer dizer, começa uma negociação. O ministro se colocou ali, colocou mais claramente e reafirmou diversas vezes que não está falando de aumentar imposto. Isso melhora bem o clima, melhora bem o ambiente, né? Porque era em cima disso que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, por exemplo, se batia, que aumentar imposto de jeito nenhum. Isso melhora o ambiente e eu acho que daí você começa talvez a clarear um pouco mais a negociação, né? Perfeito, perfeito. Então, hoje, sem a aposta do dia, porque a aposta do dia é Paulo Guedes, na Comissão Especial da Reforma Tributária. Encerramos, então, o nosso podcast. Daqui eu me despeço. Lembrando, se você gostou deste conteúdo, dê like, compartilhe, acione, Estevão, o sininho. Famoso. Muito bem. Famoso, bem lembrado. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Pessoal. Obrigado. Um abraço.